Oi, pessoal. Hoje é dia de uma notícia muito triste, infelizmente. Ontem, dia 29 de dezembro, faleceu, além do Pelé, né, também a Vivienne Westwood, a dama Vivienne Westwood, uma das maiores estilistas do mundo, as mais revolucionárias, e eu sinto pouco falada aqui no Brasil. Vou contar um pouco da minha visão da Vivienne Westwood, como eu conheci ela, para quem talvez não a conheça, ou tenha ouvido falar, mas não entenda a relevância dela. Eu também não conhecia ela, eu cheguei, para quem não sabe, né, eu comecei a estudar moda lá nos anos 2000, em 2000. Em 2002 eu fui para Londres, eu comecei minha faculdade de novo, né, em Londres, na London College of Fashion, morei em Londres mais de 10 anos após isso. E quando eu cheguei lá e comecei a faculdade de novo, muitos perguntavam, né, quem que é a sua maior inspiração e tal, e todos os meus colegas faziam trabalhos inspirados na Vivienne Westwood, né, eu falava, quem que é essa. Eu tava conhecendo muitos estilistas novos, né? Acho que sempre tem os famosos mundialmente, mas quando você tá num local, você vai conhecer muitos que localmente as pessoas falam muito. E eu comecei a ficar fascinada por ela tinha, né, muito um estilo que me atraía bastante na época, então, uns anos depois, a rainha Elizabeth condecorou ela com o título de dama, né? Que é um OBE, né? É uma ordem de mérito de tipo um cavaleiro ou uma dama, enfim, que presta algum serviço para a coroa. Muito especial, e ela recebeu pelos seus serviços prestados à moda. Eu fico até emocionada de verdade, porque eu sou muito, muito fã dela. E ontem eu fiquei muito, muito triste com essa perda, não só de uma estilista que significou tanto para minha profissão, mas de uma mulher, né? Esse ano a gente perdeu a Gal Costa também, aqui no Brasil, e tudo que ela representava como mulher, uma mulher de 81 anos. Bom, então, que tanto a Vivienne Westwood fez, né? Então, começando um pouco sobre a biografia dela. Com 17 anos, ela começou a estudar moda em Londres, na faculdade de Harrow, que na verdade é uma faculdade um pouquinho fora de Londres. Ela vem de um background família mais trabalhadora, etc. Ela não vem de uma família rica nem nada. E, inclusive, ela morou num apartamento estilo Coab, lá de Londres, até depois ela já ser extremamente bem-sucedida. Ela é uma pessoa super simples de coração. E nessa época ela não achava que ela podia ser uma estilista, acabou até desistindo, ela foi professora. E depois ela se separou desse primeiro marido que ela se casou, que era quem tinha o sobrenome Westwood, e se casou com Malcolm McLaren. Malcolm McLaren foi o gerente do Sex Pistols nos anos 70, né? Então, uma das maiores referências do rock punk, né, mundial. E o Sex Pistols se tornou muito conhecido, principalmente pelo seu look, pela sua aparência. Eles tinham um branding, né, muito forte, que comunicava todo esse paradoxo, né, que acontecia no Império Britânico na época, que passava por problemas econômicos muito fortes e tinha até uma desigualdade social bem relevante para aquela época. Então eles trouxeram todo esse look da periferia e do punk e dos alfinetes e trazendo esse xadrez que é o tartan, né, que é um ícone, né, também da cultura britânica, principalmente escocesa, que traz toda essa coisa tradicional britânica, etc, para algo totalmente anárquico, rebelde, né? E o álbum do Sex Pistols que saiu, né, God Save the Queen, ele tinha muitas falas anárquicas quanto a tudo que estava acontecendo nessa contracultura. E o Sex Pistols ficou muito conhecido justamente por essa aparência, e nessa época a Vivienne Westwood lançou sua própria marca, que era a SE. E é importante lembrar que até então, nessa época, os estilistas, as grandes marcas que apareciam em desfiles, etc., elas tinham uma estética muito certinha, muito chique, muito elitizada. Então, a Vivienne Westwood, ela quebrou essa barreira, onde ela foi, na verdade, a primeira estilista a realmente trazer para o mainstream, para os desfiles, etc., uma estética que até debochava disso e que era rebelde, que tinha coisas rasgadas, coisas que a gente está tão acostumado nos dias de hoje, tipo o tal do tênis lá da Balenciaga. A Vivienne Westwood estava fazendo isso nos anos 70. Com o tempo, o movimento punk foi acabando. Ela tinha uma loja que se chamava Lady Rock, Kings Road, que era uma rua muito conhecida, para quem se lembra da Biba, né, uma outra grande estilista britânica ali, inglesa, que tinha essa loja em Londres, né, uma loja referência, que até aparece no filme do Queen, né, onde o Freddie Mercury comprava, e todos eles, os Stones, os Beatles, todos compravam na Kings Road, que fica ali em Londres. E essa loja dela começou a ficar decadente, o punk começou a cair de moda, etc. Mas ela se tornou, né, um ícone da moda punk. Então, mesmo aqui a gente tem muitos aprendizados sobre surfar a onda do movimento que está acontecendo. Ela ficou muito, muito famosa. Mas depois, mesmo que esse movimento acabe, ainda quando a gente pensa no movimento punk, ou se essa moda voltar, ela vai continuar sendo uma grande referência
referência sobre isso. A Patrícia Bonaldi, aqui do Brasil, uma vez comentou sobre isso, sobre a Patty Bow, que é um look bem romântico, bem floral, numa época que flores não estavam na moda. E daí, bom, aí ela fechou essa loja, foi pra Itália, começou a dar aula numa faculdade de artes lá. E em 81 ela voltou com uma coleção dela e foi um desfile chamado Pirates, onde ela trouxe daí essa estética um pouco mais vitoriana, mais antiga, europeia, também trazendo aquela coisa bem rococó, também da Europa continental, não só da Grã-Bretanha. E foi um sucesso, porque ela conseguiu de novo trazer essa estética de uma forma bem moderna, algo que é muito clássico para algo super moderno. Enfim, ela continuou, né, com a moda dela, mas sempre com a coroa, né, da rainha do punk. Assim foi Vivienne Westwood. Quando eu fui morar em Londres, ela ainda tinha essa chancela, né, desse estilo punk, mas ela desfilava lá no London Fashion Week e tava tudo certo. E aí veio o filme do Sex and the City, para quem se lembra, ela foi a estilista do vestido que a Carrie Bradshaw usou, esse vestido aqui, e daí ela ficou bastante hypada nessa época, voltou aí a fazer sucesso, todo mundo falar da Vivienne Westwood, e muitas coisas começaram a acontecer de novo pra Vivienne Westwood voltar aí pras paradas de sucesso. E claro, foi justamente nessa época aqui, então, entre 2000 e 2010, que ela realmente estourou, junto com a questão aí do Sex and the City, e fez essa collab com a Melissa também aqui do Brasil, que foi muito legal. E isso demonstra já o quão mainstream a Vivienne Westwood já tinha se tornado, né? De uma estilista super punk, super quebradora de padrões, etc., pra estar com a Melissa. E o melhor dessa collab da Melissa é o que eu sempre falo, né, gente? Produto barato, borracha, né? Plástico barato, e que conseguiu agregar muito valor com o design e com a marca, né? Então tinha uma margem absurda. Eu me lembro que a gente vendia lá em Londres. E as contribuições da Vivienne Westwood para a moda não param por aí. Vivienne Westwood com Malcolm McLaren, o seu segundo marido, que foi lá o gerente do Sex Pistols, tiveram um filho, Joe Carey. E ele fundou a Agent Provocateur, simplesmente também a minha marca de lingerie preferida no mundo. Muitos de vocês sabem, eu trabalhei no ramo de moda íntima e lingerie por muitos anos, em Londres e no Brasil, e a maior referência, né, de tudo, de qualidade, de modelagem, de loja, de ambientação de loja. Eles começaram com uma loja no Sorro, em uma rua onde só tinha sex shop, então eles trouxeram muito essa estética do sex shop, de fetiche, toda essa trend aqui de tiras, né, que acho que essa não é a melhor foto para representar, mas todos aqueles sutiãs de tiras, por exemplo, foi primeiramente criado aí e colocado no mercado de forma mainstream, ou seja, para todo mundo consumir, pela Agent Provocateur, numa loja no Sorro, onde só tinha sex shop meio trash, e ele fez uma loja maravilhosa, que inclusive para quem fizer viagem de pesquisa, não pode deixar de ir para Londres e ir na loja principal, na flagship original do Sorro da Agent Provocateur. E começou a levar esse tipo de lingerie para mulheres tipo Michelle Obama, etc., mulheres muito influentes, assim como o vestido da Carrie Bradshaw. Aqui eu tô falando do filho da Vivienne Westwood, que não deixa de ser uma produção dela, vamos falar. Então pode-se dizer que se não fosse por Vivienne Westwood, também não teríamos a Agent Provocateur. Foi em 92, antes da Carrie Bradshaw, do Sex and the City e de tudo mais, que ela recebeu o OBE, né, que é uma Order of Merit aí da Rainha Elizabeth, da coroa britânica, condecorando ela dama pelos serviços prestados na moda. E essa mulher, gente, sabe o que ela estava fazendo com 81 anos em 2022, esse ano que ela morreu? Desenhando coleção e apresentando desfile no London Fashion Week. Então, todo o nosso respeito e nossa saudade. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia a Vivienne Westwood, se você passou a conhecer com esse vídeo, qual foi o ponto que você achou mais bacana, se ela já tinha te influenciado em alguma forma. Eu sei que ela me influenciou em muitas formas, principalmente em modo de viver, na mulher que ela era, em como ela encarava o trabalho dela, em como ela defendia as coisas que ela acreditava serem importantes para o mundo, não só da moda, como ela via a moda como um movimento social e cultural e como ela trouxe algo pobre para o rico.